Vamos deixar a aula um pouquinho mais desafiadora com o tema operações com números na forma de fração. Nova lição. E sobre o que ela é, professora? Nós iremos falar sobre operações com frações. Como assim? Pensa comigo. O livro de vocês traz uma progressão no assunto. Qual é? Aula passada nós entendemos o que é fração, entendemos como fazer a conta, como aplicá-la, o que são números mistos. Na aula de hoje nós vamos utilizar todo esse conhecimento através das operações. E nada melhor do que praticar com o nosso livro, certo? Então já esteja com o seu livro ao lado, porque nós iremos fazer as páginas 53 e 54, certo, pessoal? O livro de vocês já está aberto aqui para a nossa leitura. Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma aula de matemática, né? Hoje é dia 16/9/2021. Hoje nós vamos iniciar a lição 9, na operação com forma de fração. Atividade 1. Durante 30 dias do mês de junho, Rodrigo observou e registrou que houve 8 dias nublados sem chuvas, 15 dias ensolarados e nos demais dias foi chuvosos. A questão quer saber o quê? Represente a fração do mês em que não choveu por uma adição com frações e a fração do mês em que choveu por uma subtração com frações. Para você conseguir resolver isso, você precisa ter compreendido as aulas anteriores, tá? Aqui no Compreenda, vamos aqui, Compreenda. Isso é lá na página 53. Quantos dias tem o mês de junho? No mês de junho, lá no enunciado tem, o mês de junho tem 30 dias. E aí você vai colocar aqui, 30 dias. Em quantos dias desse mês não choveu? Lá no texto tem dizendo, se não choveu, os dias nublados e os dias ensolarados não foram de chuva, tá? E quantos dias choveu? Você vai, para saber quantos dias não choveu, você vai somar aqui 15 mais 8. E para saber quantos dias choveu, você vai tirar daqui a quantidade que sobrar daqui, você vai subtrair de 30, ok? Depois disso, no Responda. Em relação aos 30 dias do mês, escreva uma fração correspondente aos dias em que o tempo ficou nublado, sem chuva. Nublado ficou quantos dias? 8. De quantos dias por mês? 30. Ensolarado, quantos dias foram ensolarados? 15. O mês tem quantos dias? 30. E o restante foi dias de chuva. De 30 dias, quantos dias choveram? É o que você encontrou aqui, tá bom? Letra... Vamos tentar entender isso na prática, pessoal? Acompanha comigo, nós vamos para o nosso quadro de resolução, certo? Que já está aqui aparecendo, atividade número 1. Então, pessoal, nós temos um mês com 30 dias. Vamos primeiro colocar as informações arrumadinhas no nosso quadro para que nós possamos entender um pouco mais do que a questão nos pede. Eu tenho um mês com 30 dias, perfeito? Certo. Desses 30 dias, olha o que aconteceu. E houveram 8 dias que foram nublados, certo? 8 dias nublados, 15 dias ensolarados, certo? 15 dias de sol, vou colocar assim. E nos demais foram dias chuvosos. Pensa comigo. Quanto é 15 mais 8? Exatamente, pessoal. 15 mais 8 é 23. E falta quanto? De 23 para 30. Falta 7. Então, vamos colocar aqui, olha só. 7. Em 7 dias, houve uma incidência de chuva. Então, coloco aqui que 7 dias foram de chuva. Certo. O que a questão nos pede? Nós vamos fazer apenas com esses dados aqui. Ela não quer nem que a gente resolva, ela quer que a gente represente através de certas contas. Quais são elas? A primeira, represente a fração do mês em que não choveu por uma adição de frações. Gente, quando foi que não choveu? Não choveu quando ficou nublado e quando teve sol. Nos demais dias, houve chuva. Mas estava nublado, certo? Mas se tivesse chovido, estaria nessa estatística aqui, tá bem? Então,
qual seria a soma dessa fração? Eu teria que somar o seguinte, olha só. Primeira fração é uma adição justamente... B. A fração do mês em que não choveu pode ser representada pela fração do que não choveu. Então, lá do início, os dias nublados mais os dias ensolarados. E aí vai ser igual aos dias que não choveu. Dias que não choveu, certo? Choveu. Olha só, quais foram os dias que não choveu? Os dias que estavam nublados, ou seja, 8/30 mais os dias que foram de sol, 15/30, certo? 15/30. Professora, eu posso deixar na forma assim representada de adição? Claro que pode, mas a gente pode também deixar essa questão um pouco mais completa fazendo essa soma. Olha só, quanto é 15 mais 8, você já sabe que é 23. Então, coloca aqui que 23/30 representa os dias que não choveu, tá? Sabendo que os dias 30 de julho, os 30 dias de julho podem ser representados pela fração 30/30. 30 dias, os 30 dias foram chuva, sol e nublado, tá? A fração do mês em que choveu pode ser representada pela subtração, em que choveu. Vocês já responderam aqui, vocês já sabem quantos dias foram os dias chuvosos, e aí você vai subtrair eles, da mesma forma que eu falei lá na B do Compreenda. E aí você vai subtrair. Como aqui, ó, os denominadores são iguais, o denominador adição ou subtração com denominadores iguais, o denominador repete. Se o denominador for diferente, nós temos que deixar eles iguais, tá? Mas não acabei ainda. Eu quero a fração do mês, olha só, em que choveu por uma subtração de frações. Eu quero saber o que choveu. Pessoal, se isso aqui foi o que não choveu, para descobrir o que choveu, basta subtrair do total 23/30, certo? Então, eu já sei que no total eu tenho 30 dias, olha só o que choveu, olha só. Nós vamos colocar, qual é o total? Total, 30, então eu tenho 30 de 30. 30 de 30 dias no mês. Mas de 30 de 30 dias, em 23 deles, olha só, em 23 deles, foi justamente o que não choveu. Quando eu faço essa subtração, eu vou descobrir o que choveu. Então, 30 menos 23, 7, e o 30 que está no denominador é repetido. Esse daqui é repetido, certo, pessoal? Opa, agora foi, certo? Esse 30 é repetido. Então, a fração que representa os dias de chuva é justamente 7/30, certo? Eu vou tentar colocar, pessoal, isso aqui mais para cima para não prejudicar a nossa visão, tá bom? Vou tentar colocar aqui para não prejudicar o nosso quadro, para que vocês entendam da mesma maneira, certo? Então, essa é a nossa atividade número 1 e nós vamos passar para a atividade de número 2. Isso na página 53. Na página 54, atividade 2. É o que, ó? Gisele comprou um pacote de farinha de trigo. Ela usou 1/4 do pacote para fazer um bolo e 1/8 para fazer biscoitinhos. Que fração do pacote de farinha Gisele usou? Gisele usou mais farinha para fazer o bolo ou os biscoitinhos? Observe, 1/4 para fazer o bolo e 1/8 para fazer o biscoitinho. Os denominadores são diferentes. Nós precisamos fazer com que eles fiquem iguais, tá? Mas antes disso, aqui no Compreenda, o que é preciso fazer para responder a primeira pergunta utilizando uma operação com fração? Qual é a primeira pergunta? Que fração do pacote a Gisele utilizou para fazer as coisas, tá? Porque do pacote inteiro. Ela não especifica se é pro bolo ou pro biscoitinho, certo?
Lá no Responda. Agora vamos aqui. Para efetuar a operação 1/4 mais 1/8, é preciso escrever de maneira que as frações tenham o mesmo denominador. Gisele comprou um pacote de farinha de trigo. Comprou o pacote. Ela usou 1/4 do pacote para fazer um bolo e 1/8 para fazer biscoitinhos. Que fração do pacote da farinha a Gisele usou? Primeira pergunta. E Gisele usou mais farinha para fazer bolo ou para fazer os biscoitinhos? Pessoal, lembra? Quando eu preciso somar ou comparar frações, eu preciso deixar os denominadores iguais. Eu preciso achar a fração equivalente. Então, eu posso escolher. Eu quero fazer a comparação com esse 1/8 do biscoito, certo? Então, vamos deixar separado aqui. Para fazer o biscoito, apresentar com a letra B, eu precisei de 1/8. 1/8 do meu pacote de farinha. E para fazer aqui, olha só, o bolo, ela precisou de 1/4. Eu vou chamar o bolo de L, tá? Chamar o bolo de L. Ela precisou de 1/4. Professora, como é que eu vou poder comparar essas frações? Você precisa deixar os denominadores iguais. E você já sabe, no processo de transformar uma fração para outra, de torná-las equivalentes, basta multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. E qual é o número que eu multiplico 4 para que ele possa... Tem que ficar... Não dá para fazer essa soma, 1/8 mais 1/4. Tem que ficar sempre aqui, ó, o 4 e o 4. Os denominadores têm que estar iguais, certo? Ou, então, o 8º e aqui o 8º. Não pode ficar denominadores diferentes. Para isso, pode-se obter uma fração equivalente a 1/4. Lembra lá, no caso... chegar em 8. Eu sei que quando ele chegar em 8, eu vou poder comparar. Bom, só pode ser o 2, então eu multiplico 4 por 2 e também irei multiplicar 1 por 2. Irá ficar 2/8. Então, o que quer dizer isso? Que para o biscoito eu utilizei 1/8 e para o bolo eu utilizei 2/8, certo? Mas quando eu falei lá a questão da equivalência em artes, que 1/4 equivale ao mesmo que aqui, ó. No caso, 2/4 equivale o mesmo que 1/2, né? Isso é a equivalência. Denominadores são diferentes, mas quando a gente faz aqui, ó, a soma vai ficar equivalente um ao outro, tá? Lá em artes, eu expliquei um pouquinho sobre isso e fiz até a correção da atividade anterior. Ok. Para isso, pode-se obter uma fração equivalente a 1/4 com o denominador 8. Professora, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Presta atenção. O 1, nós podemos, se nós sabemos aqui, ó, 4. 4 vezes 2 é 8. Para a gente multiplicar 4 vezes 2 para dar 8, se multiplica aqui embaixo por 2, aqui em cima também tem que ser multiplicado por 2. E 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Quando nós observamos aqui no desenho, ó, ela fez a representação em forma de desenho, tá, ó? E aí a gente vê aqui, ó, o que eu falei anteriormente com o discozinho. Ela tá equivalendo um pedaço aqui, ó, do 1/4, aqui, ó, 1/4, seria o mesmo que 2/8. Aqui, ó, que 2/8. 1/4, aqui, ó. Quando eu pego aqui o 2/8, né, ó, 2/8 e 1/4, e eu coloco um sobre o outro, eu vejo o quê? Que ambos, os dois, vai ter a mesma quantidade, que é o que tá representado aqui, ó. Esse pedaço aqui, que foi dividido por 4, 1/4, é a mesmo tamanho, equivalente a 2 desse aqui, ó. 1/4, 1/8 mais 1/8, dá os 2/8, que é
mesmo tamanho, mesma quantidade, no caso aqui, que o 1/4. Então, eles são equivalentes, tá bom? Então, qual foi a fração do pacote de farinha que Gisele utilizou? Para esse primeiro tópico, eu irei precisar fazer a soma. 1/8, 1/8 mais 2/8. 8. Quando nós fizemos essa equivalência, que nós vimos que os dois equivaleram à mesma quantidade, aqui, ó, esse aqui foi o que ela utilizou para fazer o bolo. E aqui ela utilizou para fazer o biscoitinho. E quando nós fizemos essa soma deste 8º com este aqui, deu o quê? Deu 3/8. Porque é como se a gente tivesse dividido aqui, ó, e ficado 3 pedacinhos desse. 3 pedacinhos desse, no caso, aqui. Ó, a equivalência. Né, ó. 3 dividido em 3, né, ó. E aí, o 1/4 do biscoitinho, do bolo e 1/8 do biscoitinho. Então, ela usou quantos? 1, 2, 3 oitavos. Tá bom? Isso vai totalizar em 3/8, certo? Essa aqui é a soma e eu só posso fazer quando os denominadores estiverem iguais. Para saber se Gisele usou mais farinha para fazer o bolo ou para fazer o biscoitinho, deve-se comparar as frações. Comparar. Nós já fizemos essa comparação, né? Comparar aqui, ó, o 1/8 e o 1/4, tá? O meu tá ficando porque eu não cortei, mas vocês cortaram aí pequenininho, ok? A gente deve comparar essas duas frações. E nós sabemos que 1/4 é igual... 1/4 é igual a 2/8, 2/8, né, ó, a equivalência, 2/8, certo? 1/4 é igual a 2/8, para ficar a mesma quantidade, certo? E que 2/8, que é esse daqui, ó, 2/8, ele é o quê? O 2/8, ele é maior do que 1/8. Então, 2/8 é maior. 2 pedacinhos desse é maior do que um pedacinho desse vermelho, certo? Então, 2/8 é maior. Pode-se concluir que 1/4 é maior que 1/8. Porque observando aqui nos disquinhos, realmente, só olhando a gente sabe que o azul, ele é bem maior do que o vermelho. Mas no meu segundo tópico, o que eu vou precisar saber? Gisele usou mais farinha para fazer o bolo ou os biscoitos? Vamos colocar juntos? Olha só. Para o bolo, para o biscoito, eu utilizei 1/8. E para o bolo, eu utilizei 2/8. Pensa, qual dessas frações é maior? Só pode ser 2/8. É só você, se você não conseguir visualizar, pensar nisso, pensa assim. Eu tenho uma barra, pensa numa barra, dividi ela em 8 partes, certo? Para a primeira fração, eu só peguei uma dessas 8 partes. Para a segunda fração, eu peguei 2. Então, quem tem mais? Quem tem 1 ou quem tem 2? Pensa. Então, só pode ser quem tem 2, portanto, 2/8 é a maior fração. Certo, pessoal? Essas foram algumas das maneiras de exercitar o teu conhecimento em frações. Certo? Então, Gisele utilizou mais farinha para fazer quem? O bolo ou o biscoitinho? Mas você não pode esquecer do nosso app do Aprova Games, certo? Nós temos aqui um app justamente para você aprender e brincar ao mesmo tempo. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado e eu também espero vocês na nossa próxima lição. E aí, gostaram da aula de hoje? Então não perde a próxima. Tchau!